para ser espírita é acreditar na pluralidade das existências, né? Então, na existência dos espíritos, na comunicação, na imortalidade da alma, na comunicação desses espíritos conosco, né? Na pluralidade das existências. Então, nós estamos falando de pluralidade das existências, que está lá no capítulo 4º, e a gente está falando do Livro dos Espíritos, é da questão 171. Para quem quiser abrir o Livro dos Espíritos e acompanhar aí, ok? Bom, é importante, toda vez que a gente faz o estudo, mesmo fazendo, adotando essa metodologia, né, essa didática, vamos chamar assim, de miudinha, né? A gente vai no miudinho aqui, né? Questão por questão, que isso é muito legal. A gente vai fazendo em doses homeopáticas, né? E aí vamos devagarinho, pega uma pergunta, duas, sem aquela obrigação de fechar um capítulo, né? Para terminar o Livro dos Espíritos, a gente volta lá no que é Deus outra vez, né? E aí vamos fazendo os miudinhos. O mais importante é que nas quintas-feiras a gente vai fazendo esse miudinho e que isso nos abra uma série de dúvidas, isso nos abra uma vontade de enxergar mais e que a gente possa usar os subsídios das obras complementares, não é? Então, a importância do Pentateuco, aí, dos 5 livros da codificação, né? E a gente está estudando o Livro dos Espíritos, que representa a filosofia, né? Está contida aí a filosofia espírita, então aqui nós estamos, é um estudo que nós estamos fazendo junto aqui de filosofia, e que isso nos permita, obviamente, exercitar, né, essa arte de pensar e que a gente possa se recorrer, em decorrência daqui, desse exercício que fazemos às quintas, em busca das obras subsidiárias. E que espíritas, ou até mesmo não, quer dizer, é importante a gente entender a historicidade, né? Eu estava fazendo agora uma seleção para fazer uns vídeos para o Conselho Regional Espírita, né, de Minas Gerais. Tem um trabalho chamado 20 Minutos com Jesus. E o meu maior desafio é fazer 20 minutos. E aí, escolhendo alguns, optei pelo Pedi, obtereis, e para a gente, busquei na Bíblia, né, parábolas em que Jesus era interpelado com pedidos, com solicitações, e de que forma, né, o apelante ele obtinha, né? Então, também teve várias formas de pedir e Jesus se comportou de diferentes formas, obviamente, sem nenhum comportamento, né, automatizado, robótico, não fugiu da simplicidade, pôde atender. Então, a gente vai ver o paralítico que desceu pelo teto lá, né, foi curado. Então, a situação em que ele estava. Então, teve momentos em que Jesus se utilizou da lama e da saliva, né? Curou a cegueira. Teve momentos, por exemplo, o servo do centurião, ele nem foi lá, não é? Já a filha de Jairo, ele teve lá, presente. O obsesso de Gadara, ele teve. Então, eram pedidos e de formas as mais diferentes possíveis, né? E então, peguei aí algumas dessas parábolas para entender. E aí eu estou falando isso por quê? Porque a gente tem que, para entender, a gente precisa ir para a história. A gente precisa entender o contexto, né? Cada um é um contexto, né? Quando a gente fala da parábola do samaritano, né? Do bom samaritano. Por que é o samaritano? O samaritano não era nem considerado judeu, ele nem se considerava, ele não era judeu, ele era ele estava entre os gentios, como estavam os cananeus, não é? Tanto que nas invasões ali da Palestina, os samaritanos permaneciam ali tranquilo, né?
quem era expulso eram os judeus, que iam, depois voltavam. Isso vem desde 600 anos antes de Cristo, né? Os babilônios começam a invadir lá, tudo começa ali, depois veio Alexandre o Grande, não é assim? E até que conseguiram aí 60 anos antes de Cristo, já tinha, destrói o Templo de Jerusalém, mas 60 anos antes de Cristo está lá, a dominação romana, né? Jesus nasce com a dominação romana, né? Então, a religião... Porque a gente precisa entender aquele contexto para a gente entender o tamanho da missão de Jesus. Aí a gente vai entender Jesus tão solícito, aí você pega a palavra da mulher, a parábola da mulher cananeia, né? Ela sai chamando Jesus, né? Jesus ali, né? Encaminhando a Tiro, Sidom, e ela sai ali, ó, atrás dele: Senhor, a minha filha está endemoniada, eu queria que o senhor curasse. E o que os apóstolos falam para ele? Senhor, manda embora, essa mulher gritando aí. Foi bem assim mesmo, ela fica gritando atrás da gente, ignora. Por quê? Porque era cananeia, né? Cultivava o deus Baal, as cerimônias, né, de sacrifícios humanos, né? É tanto que Jesus diz para ela assim: olha, desculpa, mais ou menos assim, né? Mas eu vim só para os filhos de Israel. Quer dizer, ele se referia aos judeus, aqueles que já tinham uma visão de um Deus único, etc, 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 né? Em que ele faz até uma parábola muito interessante, porque a gente vê pouco se comentar sobre ela. Primeiro, por esse comportamento. Se você for olhar e falar: nossa, Jesus rejeita, não responde à interpelação dela, continua, segue em silêncio, os apóstolos até o recomendam a ignorar, e ele fala assim: olha, eu vim foi apenas para o povo de Israel. Tipo assim, não foi para você, né? E depois diz para ela assim: olha, não vejo lícito eu pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Jesus fala isso para ela. Ela fala: Senhor, mas os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da mesa do Senhor. E aí ele diz assim: olha, quão grande é a tua fé, né? Pode ir embora que a tua filha já está curada. Não tem essa passagem? Mas se a gente não entender o que era o cananeu, o que representava naquele contexto do Messias, olha só, Jesus é o grande intervalo entre o Velho Testamento, que é o último profeta. Qual foi a última voz profética antes de João Batista? 500 anos atrás, ó. 500 anos atrás, em que as vozes proféticas ficaram em silêncio. 500 anos, o último foi Malaquias. Depois de Malaquias, não teve um profeta anunciando o Messias mais. Você só vai ter com o Novo Testamento, que é João Batista. Então, foram 500 anos ser uma referência profética. Por isso que gerou tanta dúvida, que esse Cristo, esse Messias aí que estão dizendo, Messias, quem é? Aí cada um começou a interpretar a sua maneira. Fariseu dizia que a verdade era uma, saduceu dizia que era outra, escribas diziam que era outra, levitas diziam que era outra, essênios diziam que era outra. Era uma colcha de retalho. Então, precisa entender esse contexto. É tanto que João Batista não era nem considerado um profeta, como Jesus não é considerado pelos judeus o Messias. Por quê? Ou viria da linhagem de Davi, ou seja, um guerreiro, ou viria da linhagem de Arão, numa postura mais sacerdotal. Então, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque a gente precisa entender a pluralidade das existências, é preciso entender a historicidade disso. Para começar, né, eu não sei aí, nós temos alguém que adentrou a doutrina espírita muito recentemente, que eu falo assim, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Levanta a mãozinha aí para eu ver aí, se tem muita gente. Ó, pouco tempo. Magda. Bom, você está vendo a mãozinha de todo mundo? Foi sua Magda? Hein, Celinha? Eu só vi a mãozinha da Magda e da Sulimar agora. Eu também. Só vi. Bom, deve ter umas mais mãozinhas levantadas. Então, há uma tendência a imaginar... Obrigado. Só 2, né? Só 2, né? Obrigado, Fran. De que essa
pluralidade das existências, essas reencarnações, isso faz parte da filosofia espírita, o que não é verdade. Tá? Isso não é nada novo. E não tem nada no Livro dos Espíritos, nada em nenhuma obra espírita dizendo que isso é uma invenção moderna da doutrina espírita, que isso é uma filosofia da doutrina espírita, que é a doutrina espírita que propõe essa tese filosófica. Não é. Para começar, tá vendo? A gente precisa entender esse contexto. Então, a pluralidade das existências não é algo que foi... A gente tem Pitágoras, claro. Ele falava da metempsicose, tudo bem. Mas aonde que ele bebeu também? Também não surgiu do Pitágoras, sabe, digamos, de uma elucubração matemática. Ele bebeu com filósofos indianos, egípcios, né? Nos tempos, hein? Então, de alguma forma, existia uma ideia de quê? De transmigração das almas. Né? Era uma crença muito disseminada, ao contrário do que a gente pensa. Isso não veio à baila em 1857, né, em meados do século XIX, com o advento do Livro dos Espíritos. Isso é uma ideia milenar, disseminada milenarmente. E mais ainda, aceita, porque não dá para a gente entrar por esse caminho agora. Por isso que a gente tem que recorrer depois, cada um, aos subsídios disso aí começar. Se você pegar na história, os homens mais iminentes acreditavam na transmigração da alma. Sim, senhores. É a teoria mais aceita. Então, nós não nos constituímos, nós espíritos que acreditamos na pluralidade da existência e na transmigração da alma, diga-se, né, especificamente, sempre foi maioria nas culturas, né? Agora, se eles adquiriram por revelação, por intuição, é o que menos importa aqui agora, ok? O que a gente precisa entender é que uma ideia não vai atravessar séculos e séculos e até milênios e nem vai conseguir se impor a homens iminentes, a inteligências, né, brilhantes, se não tiver algo sério, palpável. Concordam com isso? Nada vai atravessar os milênios, então é importante que se diga, a pluralidade das existências é uma filosofia milenar, ela não surgiu com o espiritismo. Por isso que eu falei, quem está muito pouco, porque há uma tendência de achar o quê? Que a filosofia espírita que fala da pluralidade das existências, né? Foi aqui, digamos assim, trouxe à baila, o que não é verdade, né? É claro que olha, vou deixar bem claro aqui, né? Porque também alguém não pode pensar assim, depois dizer, o Heraldo falou que a transmigração é a mentempsicose. Não, não é nada disso. A mentempsicose diz o seguinte, que o nosso princípio, a alma, a gente já estudou isso, mas vamos relembrar, ela pode mudar até reencarnar num corpo de um animal. Tá? O que a doutrina espírita confronta, que diz que não. Né? A mentempsicose para nós não é aceita. Ok? Reencarnamos nós, espíritos que ocupamos os corpos humanos, reencarnamos em corpos humanos. O espírito dos animais obedecem, né, obviamente, a uma reencarnação dos animais. A mentempsicose diz que esse princípio espiritual ele pode voltar em qualquer corpo. Mas é óbvio que essa mentempsicose antiga, né, e a doutrina da reencarnação moderna, né, vamos falar, a partir de Kardec, que traz também, é claro que tem uma diferença profunda. Né? É uma diferença profunda, mas a transmigração da alma, que é isso que eu estou querendo dizer, né, acatar, fazer sentido de que a alma possa transmigrar, né? Ou seja, que haja em cada uma dessas individualidades uma pluralidade de existências corporais, né? Então, na verdade, o que o espiritismo vem é soprar, digamos assim, né? uma névoa, uma brisa, né? Renovadora, refrescante, né? A respeito dessa transmigração, né?
mas ela vem, assim, numa doutrina que a gente pode afirmar realmente que teve origem nas primeiras idades do mundo, né? E que veio se conservando no íntimo da raça humana até os nossos dias. Isso ficou claro? Então, essa ideia de transmigração da alma, isso, historicamente, nós sabemos que ela desde as primeiras idades do mundo, havia essa, né? Então, você tem aí uma série de provas históricas em relação a desenhos, cavernas, e que remontam, obviamente, mesmo às civilizações milenares aí, que deixaram um legado muito maior a respeito disso. Ok? Bom, dito isso, eu queria entrar agora realmente na filosofia, para que a gente possa começar a pensar e fazer algumas colocações. Eu, obviamente, não estou aqui para dizer assim, ó, a pluralidade da existência mas vamos fazer um caminho assim, né? Que é esse. Então, a gente primeiro entendeu, porque isso está intuitivamente, é uma herança antropológica, né? Essa transmigração, obviamente que elas foram adequadas religiosamente, né? Por exemplo, a alma é imortal, essa está aí, ó. Todas as religiões do ramo cristão acreditam na imortalidade, na individualidade, né? A diferença é que uns vão aguardar o juízo final e outros vamos fazer as nossas idas e vindas. Agora, o que é mais coerente para cada um de nós? É isso que a gente precisa conversar aqui, porque estamos num fórum espírita, e ver o que para nós representa, né? Se essa transmigração em corpos, quer dizer, essa pluralidade das existências das várias vidas reencarnatórias, faz sentido ou não. Então, vamos começar de trás para frente. Então, eu coloco o primeiro ponto para que a gente reflita, né? Em coisas simples do dia a dia, cuja nossa percepção vê, não vai precisar nenhum esforço, né, muito grande de nós para entender. Mas eu vou colocando algumas questões. E posso ser interrompido, claro, a hora que vocês acharem, né, que der por alguma dúvida ou por alguma contribuição. Primeiro, por que a alma revela aptidões tão diversas, independentes daquelas ideias que nós adquirimos através dos processos educacionais? A gente vê em nós mesmos, não precisamos olhar o outro. Nós temos aptidões em nós que estão em nós independente dos processos adquiridos pela educação. Sim ou não? Ou seja, de onde vem essa aptidão? E eu pergunto mais. Então, vamos comprometer um pouquinho mais o nosso pensamento. De onde vem, então, a aptidão, vamos chamar de extranormal, de algumas crianças de pouca idade? Inclusive aptidões para a ciência, né? Enquanto outras crianças, como eu fui, inferiores, medíocres, né? Está ali, ó. Voltada às questões únicas mesmo da infância, e há crianças que já... De onde vem? Eu quero saber de onde vem. Essa é a pergunta que a gente precisa fazer, né? De onde vêm as ideias inatas, intuitivas? Aí, não é só, não. Que para uns ela é, e para outros nem existem. De onde vem para algumas crianças? Por que eu estou me referindo às crianças? Porque ainda não obtiveram o quê? Na sua vivência, não absorveram, né? Na própria vivência no mundo. Então, vamos pegar a criança, aquele terreno que está ali, né? Tão fértil ainda, né? Não está ainda corrompido, né? Vamos imaginar assim, se fosse uma vida única, né? De onde vem para algumas crianças impulsos precoces de vícios ou de virtudes?
sentimentos inatos. Outro dia eu estava vendo, não sei se na Inglaterra, acho que na Inglaterra, um netinho lá tinha, acho que 6, 7 anos, 8 anos, e ele cuida dos avós, ficaram velhinhos, os pais morreram no acidente, e ele não tinha outros familiares. Então, os avós velhinhos pegaram ele bebê, hoje ele cuida dos avós. Ele que faz a comidinha, sobre alimentação, ele que dá a refeição a eles, cuida do remédio. Hoje a vida dos avós depende demais dele. E ele, olha, se arruma sozinho, vai para a escola todos os dias, faz as suas tarefas. Bom aluno, que maturidade numa criança de 7, 8 anos. E aí a gente tem uns filhos que tem que brigar para o cara arrumar a cama, né? Noção de coletivo passa longe, né? Só olha para o próprio umbigo, né? Não é verdade? De onde vem? Ah, foi forjado por uma circunstância. Tudo bem, mas isso é inato, né? Sentimento dele ali, né? Isso era uma necessidade que gerou esse comportamento. Mas, olha, a gente que trabalha socialmente, em trabalhos sociais... Ah, o meu amigo Renato levantou a mão. Vou te dar a palavra, só um minuto, Renato. Quantas vezes a gente viu, veja bem, comportamentos, sentimentos inatos e virtudes que contrastam com o meio aonde aquele indivíduo nasceu e permanece. E eu, claro, acredito que o meio exerce, claro, uma influência. Mas que contrasta, né? Nossa, eu posso me lembrar de fatos memoráveis, que nós chegávamos em casas e era nítido perceber que no meio daquela filharada toda ali, né, de um empobrecimento, de uma condição miserável, e você conseguia ver um anjo ali, não precisava nem ser vidente, pelo comportamento, né? Você olhava aquele ali, você sabia que ali tinha alguém diferenciado que reencarnou naquele meio. Quem conviveu hoje não funciona mais nesse modelo. Renato conheceu bem também, a Celinha e outros devem. O Instituto Jesus. Com aquelas crianças, o CEPROM, em que a gente tinha um trabalho com eles lá. Como a gente via crianças, vejam bem, todas ali tinham algo em comum, né? Eram crianças órfãos de pais vivos, outros eram órfãos de pais desencarnados e tal, mas, enfim, essa era uma condição mesmo que permeava todos. E como eu consigo me lembrar de nome de alguns ali que se destacavam, contrastavam com a revolta de tantos outros, né? E eram crianças tão jovens. Renato, desculpa aí eu ter me alongado, meu querido. Obrigado, boa noite para todos. A indiana, de 11 anos, que aprendia na escola e depois ela montou uma escola de papelão, um barraco de papelão, para ensinar para as crianças mais novas que ela. Entendeu? Uma coisa assim, impressionante. Tudo que ela aprendia na escola e algo mais, ela alfabetizava as crianças. Com 11 anos de idade, ela montou um cômodo de papelão e bambu, né? E ali ela começou a dar aula para as crianças. Assim, de vontade própria, sem ninguém, intuição, né? E outras coisas mais. Obrigado. Tem uma brasileira aí, é uma pena, não, eu achei que ficaria muita coisa, fazer um levantamento assim, seria muito, botar muito, talvez nem fosse o objetivo aqui, por isso que eu digo, vamos subsidiar, cada um conhece. Eu vi uma virtuose no piano, uma menina de uma região favelizada, e ela
aprendeu música na escola, não foi na escola de música, no conservatório, e ela conheceu sons, apaixonada por piano, e ela fez um desenho numa folha de papel em que ela foi emendando várias, de todo o teclado ali, as notas, né? E ela treinava em cima do papel. Ela memorizava, claro, os sons e ela treinava ali. Que ela, sabe, ela desenhou um teclado. E ela tocava brilhantemente, lógico. A reportagem depois já era ela no conservatório, na escola de música, já diferenciadíssima. Como é que foi o processo dela numa... Hein? Eu não consigo distinguir um ré de um dó. Tão pertinho ali, né? E eu não consigo. Né? De onde vem isso, né? Quer dizer, no papel ela treinava, né? Todos os dias ela tocava piano numa folha de papel. Né? Então, e a gente vê também, mesmo se perguntando a si mesmo, nas nossas relações sociais, né? Por que alguns... Estamos vivendo uma sociedade em que as mídias sociais, né, hoje deram relevância, nós estamos muito mais expostos, né? Antigamente ninguém tinha essa exposição toda. Então hoje a gente consegue ver por que algumas pessoas, porque algumas criaturas, independentemente da educação, são mais adiantados que os outros. Independente. Né? Uma coisa, vamos pegar aí, ó, evolução humana. Por que há selvagens e homens civilizados? A unicidade de vida, o selvagem está fadado a ser selvagem. E o homem civilizado só por uma questão geográfica, né? Por que uns nascem numa extrema miséria e outros numa opulência, assim? Hein? Por que uns nascem portando aí doenças incuráveis, né? Exceto a hereditariedade, né? Sofrem a vida toda. Outros nascem cheios de saúde, cheios de vigor, né? Que crianças morrem em tenra idade, outros aí vivem ainda muitos anos, e olha que eles pelejam para desencarnar, né? E vivem ainda tantos anos, né? Fumam, são desregrados, fazem tudo e vivem 100 anos. Quer dizer, se não fizesse, vivia 200, né? Por que nascem portando deficiências físicas? Por que tem pessoas nascendo entre povos primitivos, lá os Yanomamis, que é o assunto do momento, hein? Lá, povos primitivos, hein? Países inóspitos. E outros nascem aí no seio de... Hein? Em Florença, na Itália. Hein? Berço da cultura, hein? Que eu nasci em Paraíba do Sul e não foi em Florença? Não, minha Paraíba, gente, minha Paraíba do Sul, grande, a rainha das águas minerais. Né? Crianças precoces, não é isso? Lá na música, matemática. Eu tinha um programa na televisão, eu confesso que vi assim, muito rapidamente, mas eu vi, me parece, eu não sei se é domingo à tarde, eu não sei se é Caldeirão do Hulk, eu não sei onde estava, mas que tratava de crianças precoces, né? Que elas tinham um raciocínio lógico, formal, assim, absurdo, né? A agilidade com que elas resolviam, né? Proposições aí de lógica, né? Como raciocinava. Eu cheguei a ver um programa desse, alguns, em que, eu acho que foi o Luciano Huck, sim, em que ele fez uma pergunta que ele foi muito feliz, porque era o que todo mundo queria saber, porque que as crianças acertando com uma rapidez é até muito interessante, mas ele teve ali, eu gostei, ele teve uma intuição de perguntar o seguinte: tudo bem, você acertou, me responde, como é que você chegou a essa conclusão? Para entender a linha de raciocínio, né? Aí você vê que elas
expõe uma linha de raciocínio com uma obviedade, e a gente que está ali não conseguia enxergar de jeito nenhum. Depois tudo ficou fácil, né? Depois que ela falou, como ela raciocinou. Nós estamos falando de crianças ali, se não me engano, 10 anos, 8 anos, se não me falha a memória. Alguém deve ter visto isso aí, né? Então, eu vejo como é que tem crianças que se esforçam tanto, né? E não conseguem, né? Não conseguem chegar a um nível razoável de conhecimento, apesar de todo o esforço, né? E, por fim, né, já cansei mandei bala aí para cima de todo mundo, né? Vou tirar vocês do tiroteio agora, né? Essa é interessante, porque isso a gente precisa tomar até um cuidado, né? Por que criaturas tão desequilibradas, né, desfrutam de grande prosperidade e outras bondosas, moralizadas, né, vivem uma vida cheia de tropeços e amarguras? Opa, tá tudo errado, né? Porque se a lei diz que é a lei do amor, hein? Da moral, da ética, como é que criaturas desequilibradas, obtusas, desfrutam de uma prosperidade na vida, né? E criaturas assim bondosas, né? Moralizadas. Que vida amarga, mas é uma vida inteira. Duvido que tenha alguém que não conheça alguém nessa situação, né? Isso é mais comum do que a gente imagina. Num planeta de prova e expiação, então. Maria, você levantou a mão. Foi sem querer ou querendo? Querendo. Então, vamos lá. É que você estava falando muito de criança ali. Eu lembrei que, uns tempos desses atrás, eu li sobre as crianças índigo, que estão, de um tempo para cá, estão nascendo aqui, no nosso Isso dá uma conversa boa danada aí, mas tá bom. E essas crianças são crianças mesmo especiais, que os parapsicólogos, para não dizer espíritas também, né? Que é tudo mais ou menos, só que um é ciência, o outro é mais religião e o outro é mais ciência. Eles vêm para ajudar na reconstrução da nova fase da humanidade. Você já leu alguma coisa sobre isso? Sim, sim. Esse assunto, Maria... Imaginei. Você está Maria, seus professores devem ter passado aperto. Você gosta de um teminha polêmico, né? É verdade. Eu não estou correndo do tempo polêmico, não. Não dá para a gente falar sobre isso hoje, mas me comprometo no próximo Espiritismo Responde, a gente falar um pouco das crianças índias, que há algumas controvérsias aí para a gente falar. Ok? Mas eu acho que tem mesmo, viu? Você vê que hoje as crianças, atualmente, já nascem sabendo mexer em celular, em computador, em tudo. Já sabem de tudo. Eles já nascem pequenininhos. Já nascem falando inglês só porque vê um filme. Sim, não, mas aí também, Maria, a gente tem que considerar o nível de informação outro, entende? O que tá sendo servido, o menu de ofertas é outro. No meu tempo, menu de oferta era soltar uma pipa, um papagaio, carrinho de rolimã. Aqui não está em discussão que era bom ou não, mas qual era a cesta do que se tinha. Então, hoje se tem muito isso, né? Eu vejo o Benjamin lá, que não é nenhuma criança excepcional, ele só é especial para mim, né? Porque eu amo, mas eu digo assim, não é uma criança que não tem QI alto, não é nada disso. E ele é um... Mas essas crianças que você falou... Rápido no tablet, é um rápido que eu nem sei como ele consegue, mas ele vai chegando por deduções, porque eu não ensino. Se é uma coisa que eu não pego para ficar ali, faz isso, faz aquilo, porque eu gosto que vai naturalmente, sabe? Porque eu acho meio nocivo e tal, mas enfim.
mas já é o que está, é o que vê todo dia, aprende por observação, tem a mãe do lado, o pai fazendo, mas isso é outra discussão. Voltando lá naquele assunto das crianças que nascem assim, sabendo, assim, que mais do que o pai, mais do que a mãe, qualquer coisa assim. Inclusive, está isso aqui no Livro dos Espíritos, viu? Sim. Essa coisa que você falou. Eu não sei se eu estou certa, não, mas eu acredito que seja assim, porque em outras vidas, elas já trazem isso de outras vidas. Ah, sim. E já foram outros seres que foram mais adiantados. A discussão, Maria, aqui é se há outras vidas. Essa que é a discussão, tá? Isso. Nós estamos aqui falando de pluralidade das existências, mas a gente está tentando... Mas é isso aí agora que eu voltei lá nesse... Isso, nós estamos tentando usar uma lógica aqui. Essas 12 questionamentos aí que eu fiz basicamente, mais de 10, né? É para a gente tentar entender uma lógica. Por quê? Baseado em tudo que eu perguntei, eu preciso agora vocês me responderem sinceramente uma pergunta. Qual filosofia vai poder equacionar todos esses problemas que a gente colocou sem se valer digamos assim, da reencarnação? Ou seja, sem admitir reencarnação, qual filosofia vai conseguir equacionar tudo isso que a gente veio falando aí? Das pessoas que... É uma boa pergunta, viu? Isso, essa que é a reflexão da noite. Entende? Essa é a resposta. Se tirarmos a ideia de vidas sucessivas, de pluralidade de existência ou reencarnação, aí fica difícil. Dá para a gente equacionar esses problemas que a gente colocou, essas diferenças todas que a gente colocou aí? Essa que é a grande pergunta. Por quê? Porque o capítulo do Livro dos Espíritos, ele fala de quê? Ele vai falar de uma coisa de imediato, que se chama justiça da reencarnação. Então, a gente precisa entender, para entender, é justo mesmo a reencarnação por uma questão de justiça mesmo? É ela que equilibra essa equação, que torna justa essa equação? Ou seja, quando se coloca a possibilidade de uma reencarnação, a gente consegue equilibrar essa equação? Retira... Entende o que eu estou dizendo? Se a gente retirar... Estou complicando demais, não, né? Não. Se não existisse essa parte da reencarnação, não ia ter explicação. Essa é uma questão que está sendo colocada, né? Para a gente começar, olha só, vamos falar de justiça da reencarnação. Todos os espíritos, agora eu estou falando de Livro dos Espíritos, está lá. Você pegar da 171 para até a 188, eu vou tentar sintetizar tudo aqui, pelo menos, né, o que está ali. Todos os espíritos tendem para a perfeição. Certo? Primeiro, o espírito não retroage, filosofia espírita nos dizendo. Então, todos nós tendemos à perfeição. Concordam? Agora, quando colocados aqui no mundo, se tendemos à perfeição, claro que nós admitimos o quê? Que Deus nos faculta, nos coloca, né, nas nossas mãos o quê? Meios de alcançá-la. Porque senão seria um sádico, né? Nós tendemos à perfeição e não temos as condições para alcançá-la. Imagina a gente amarrar um sorvetinho ali, né, para a criança e além do que ela pode. Não é verdade? Então, também, né? Agora, de que forma são essas condições? Essas condições são o quê? Esses desafios da nossa vida corporal. Isso. É evolução. Concorda? Isso. Agora, nós não temos também, não vimos aí que temos o nosso time, e os espíritos que aproveitaram mais os processos reencarnatórios, aqueles que reencarnaram primeiro, que entraram, digamos assim, no curso da vida primeiro, vamos falar assim, entre aspas, são mais velhos.
vão levar uma enorme vantagem sobre aqueles que estão. Por isso que essa justiça, para ser justo, ela tem que conceder o quê? Várias existências. Para quem não pôde concluir, né? Vai levar mais tempo. Não é assim? É uma segunda época, né? Segunda época, só quem é do meu tempo sabe do que eu estou falando. Hoje é dependência, né? Quer dizer, vai fazer tem os pré-requisitos, vai fazer esse crédito depois. Entendeu? Vai ter segunda época, terceira época, tá? Ó, não fala que entendeu segunda época e revela a idade. Então, faz cara de quem não está sabendo o que é segunda época. Então, tem uma segunda chance, uma terceira chance, uma quarta, não é assim? Ou seja, a justiça divina aí, ela tem uma conotação de isso é justo. Se nós somos diferentes, potencialmente diferentes, ou seja, temos que ter as oportunidades relativas, certo? Então, que é a reencarnação? É admitir existências sucessivas, né? Tá claro isso? Então, há uma justiça, sim, na reencarnação, para aquelas criaturas numa condição moral inferior, né? Porque tem várias oportunidades, né? Quem se encontra numa condição moral inferior, fica tranquilo. Oportunidades, outros desafios, não é? Por quê? Porque também essas oportunidades são oportunidades de quê? De resgatar os nossos erros, é ou não é? Consolidar a aprendizagem. É por isso que se chama provações. É o resgate, né? Dos nossos erros. Isso é que a gente conhece com o nome de provações. Tá claro isso? Então, se cada um de nós, tem consciência da nossa inferioridade, das nossas limitações, a pluralidade das existências, a ideia de novas oportunidades, o que ela gera para nós? Uma esperança extremamente consoladora, né? A doutrina da reencarnação, ela é consoladora e gera esperança, né? Então, é o que agrega isso também, né? Ou seja, nós todos estamos em pé de igualdade. Não há privilégios. Então, quando a gente começa a responder aquela questão, por que uns possuem ideias inatas, outros a gente já começa a entender o que a Maria começou a dizer. Então, são bagagens trazidas, não é? São melhores aproveitamentos, são mais processos reencarnatórios, reencarnaram mais, não é? O estágio, digamos assim, nas zonas espirituais foi menor. Por quê? São decisões, velho. Você tem lá espíritos que permanecem, digamos assim, na erraticidade por muito pouco tempo e outros séculos, por deliberação própria. O André Luiz, para a gente citar um livro muito conhecido de todos nós, que é Nosso Lar, né? É o livro Figurinha Carimbada. Estava nas mãos dele. No momento em que ele realmente chora, não é aquele momento ali, é o momento em que ele... Né? Quem leu Memórias de um Suicida? Levanta a mãozinha aí. Eu quero lembrar. Isso, já viu o dedinho da Fran, da Maria, deve ter mais dedinho aí. Ó, quer lembrar? Ah, claro, a família Chibite leu, né? Estou vendo a mão da Cida, tá bom. Então, vamos lá.
Vamos lembrar o comecinho? Como é que é o comecinho lá, o Vale dos Réprobos? Lembra da caravana que passava, ia falando nomes? Isso era contado pelo Camilo Castelo Branco ali, né? O Camilo Cândido Botelho. Então ele dizia o quê? Ele falava assim, nossa, aí depois se fazia o silêncio, a caravana dos servos de Maria lá, né? Da Legião de Maria, passava, quando ia embora, voltava o vozerio, e ele, num dia daqueles, lembra? Em que ele já estava perambulando pelas cidades, né? Ali convivendo com os encarnados, ele deixa muito claro isso, o espírito altamente desequilibrado, suicida, e que ele é atraído por uma força, lembra? Que sai trazendo todos de volta ao Vale dos Réprobos e tal, e que ele já estava ali, já não tinha mais aquela... já lhe faltava vitalidade, ele já estava enfraquecido, né? Ou seja, aquela vitalidade que o suicídio rompeu os cordões, a vitalidade, etc., que ele começa a perder, ele é chamado, o nome dele, ele é pego de surpresa. Lembra desse fato? Chegou a hora. Chegou a hora dele. E quantos outros a hora chegou antes dele? Né? Porque quantas vezes passava a caravana lá e o nome dele não era chamado? Né? Ele teve que reunir as condições para ser chamado. Aquilo ali era o quê? Meritocracia? Claro. É tanto que vocês vão notar, vão lembrar um detalhe em que ele dizia o seguinte, como eram várias cavernas, o local era muito isso e aquilo, os próprios caravaneiros, silenciosamente, eram guiados por um sistema tipo alto-falante que dizia lá, sei lá, caverna número tal, né? Tal, fulano de tal, e falava até as características, porque às vezes o espírito estava numa condição de nem responder, chamava o nome, ele nem respondia, tal era a falta de vitalidade, já bem enfraquecido. Lembra disso, lá no livro? E que aí, como se fosse o sistema de alto-falante, indicava, ó, tal lugar ser assim, com a roupa tal, com as características tal, etc., e aí eram recolhidos. Né? Então, para aquele momento surgiu. Né? Então, na verdade, há uma meritocracia, sim, uma condição que é uma condição voluntária, a partir de cada um de nós, que reúne as condições de ser ajudado, de ser recolhido naquele momento. Né? Então, uns vão ficar mais tempo e outros menos tempo. Uns aproveitam melhor, né, o seu estágio. Aí a gente vai para nosso lar, para a colônia. Tem espíritos que estão lá adormecidos. Né? A gente vê o André nas câmeras lá, né, em que ele vai trabalhar, espíritos lá, ó, que estão vegetando. Né? E ele já não é nenhum espírito de luz, mas ele já é um espírito desperto da sua condição de espírito. Né? Vem a mãe dele numa condição muito superior, não é isso? Quer dizer, ó, há toda essa diferença. Há um processo de meritocracia a partir das decisões voluntárias, né? E isso difere de um para outro. Nós somos assim na vida. Tem gente que tem um comportamento mais que precisa ser empurrado. Né? Eu tenho filhos que eu tenho que empurrar e tem outro que eu tenho que segurar. São dois tipos de comportamento. Entendeu? Um tem que empurrar, o outro eu faço força segurando, porque é muito acelerado, entende? As ideias quer realizar de uma forma que eu tenho que ficar segurando, e o outro, se eu não empurrar, não realiza. Entende? Não toma decisão. É assim na vida, né? Tá? Isso é uma característica nossa, não é por uma característica do nosso corpo. Essa é uma característica. Então, daí a gente consegue entender a condição nossa de espírito no mundo espiritual não vai ser diferente. Tem uns que vão ter a coragem de tomar decisões. Outros vão sentar e sofrer. Entende? A resiliência não vai ser a mulher cananeia lá, né? Jesus vai falar assim, olha, não é lícito pegar o pão dos filhos. Eu não vou pegar o pão dos judeus que eu trouxe, né, nessa metáfora, né, do pão, eu não vou pegar e dar para os cachorrinhos. Então, ela podia ter falado assim,
puxa vida, ou dito impropério, ou então ter aceitado. E ela, provocada nessa metáfora, foi lá e falou, não, o cachorrinho come também, senhor, das migalhas. No fundo, eu estava querendo dizer o quê? O pouco com Deus resolve. Não precisa do pão inteiro. A tua migalha, Senhor. E um pedido obtereis fantástico também, da mulher sírio-fenícia, a hemorroíça lá, que toca as vestes do Cristo, de Cesaré, de Filipe, né? Que vai a Cafarnaum lá encontrar com Jesus, a mulher hemorroíça. Ela nem pediu, uma multidão vinha cercando ele, e ela teve que se meter ele no meio, nem sabia, nem falou com ele, só botou a mão nas vestes dele, fez um pedido mental e coloca as mãos nas vestes. E ele fala, de mim saíram virtudes, espera aí. Né? São comportamentos. Olha a resiliência dessa mulher. Ela podia ter desistido, imagina. Aquela multidão em volta do Cristo, ela queria falar com ele, ela queria dizer assim, olha, eu quero que o Senhor me cure, eu tenho uma hemorragia, eu tenho um problema de sério, grave, tenho sofrido há muitos anos, Senhor, e eu sei que o Senhor está curando, eu queria que o Senhor... Ela queria fazer isso, aí imagina, ela esperava isso, ele estava chegando da pesca, vai ler lá, a parábola. Ele estava chegando da pesca com os apóstolos, já tinha uma multidão esperando ele, e ele vem no meio da multidão, e já tinha avisado ele lá, ó, da cura que precisava, né? E ele veio no meio daquela multidão andando, e ela, como é que ela ia fazer? Ela foi ficando ali, e foi, pelo menos encostou a mão, pronto. Pediu e obteve. Então, essa mulher é resiliente. O paralítico da piscina, quantos anos ficou lá esperando as águas turbulentas? Se revolucionário para se julgar. Mas, gente, cá entre nós, com todo respeito a ele, eu posso, e vai depender, eu estou dizendo algumas pessoas têm um comportamento que tomam decisões. No primeiro ano, podia não ter dado tempo, mas no segundo, eu já ia parar 6 meses antes. Você ia já sentar na beiradinha da piscina, para daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Porque a hora que revolucionar, se for daqui 6 meses, só de as pessoas virem correndo, eu já caio aqui. Como é que... Tem uma zona de conforto aí, eu estou pegando o estereótipo, né? Estou me apropriando, porque a gente precisa fazer essa leitura também. Ficou muito na zona de conforto, né? Tem comportamentos assim também, ok? Isso, a pluralidade das existências vai, de alguma forma, movimentando aqueles que não têm uma resiliência tão alta, não é? Tem pessoas que, por exemplo, têm um compromisso e ela deixa de ir pelos motivos mais fúteis, né? E o curioso é que a gente sabe algumas pessoas que chegam ao compromisso assumido e enfrentaram barreiras assim quase intransponíveis. Né? E alguém não foi porque não dormi bem, eu estava com uma unha encravada, menino, nossa, consegui dormir. Né? E outros venceram assim, nossa... É muito comum a gente que vive no trabalho social, em grupo de pessoas, por isso que devemos desenvolver o entendimento, né? Mesmo para algumas pessoas que a gente fala, nossa, fulano, você toma desculpa, nunca é tão presente, está sempre assim, né? Não bota a mão, é sempre periférico, né? Não é aquele... comportamento, a gente precisa entender. E tem aqueles que, né, as condições são as mais adversas, né? E produzem tanto... Né? E da onde que vem isso? Né? Essa resiliência, isso é comportamento. Quando desencarna, vocês têm dúvida? Você acha mesmo que uma criatura dessa fica muito tempo ali na erraticidade assim? Hein?
lamentando, dá logo um jeito de fazer uma prece, lembrar do guia protetor, dá logo um jeitinho de criar as melhores condições de ajuda. Isso, claro que é assim, né? Então, estou olhando a hora aqui, Celinha, mais 10 minutos, né, Celinha? Isso é se a Celinha não me interromper, né? Que agora ela ficou esperta, ela não interrompe mais, porque eu pego o tempo de novo, né? Bom, lá fala também de uma coisa que, assim, é possível pela lógica. Se há uma pluralidade das existências, e a gente também não pode admitir imagina, a gente é um planetinha, com todo respeito, planeta Terra, né? Eu gosto tanto da Terra, né? Também. Já São Lourenço, minha querida São Lourenço pequenininho, já é o mundo ideal. Imagina, né, o planeta Terra, o nosso planeta, que é um planetinha de um solzinho de quinta grandeza, né? Nosso astro-rei, tá tudo bem. Hoje, então, ele estava com a corda toda aqui em Campo Grande, 33, 35 graus, né? Um maçarico na cabeça da gente, que hoje o sol aqui estava se achando mesmo, né? Hoje aqui não foi fácil o dia. Mas uma estrelinha de quinta grandeza, gente. Pega o mapa estelar, dá uma olhadinha em Sírius, hein? Cadê o tamanhozinho daquele sol, né? Mas, enfim, e um planetinho pequenininho. Só, e o mais, tudo feito só para sermos os únicos habitantes desse universo. Isso já não cabe mais, né? Assim, não faz sentido, né? Você imagina, só nós é que habitamos todo esse universo. E ainda é como se a gente tivesse o mundo todo para nós, um condomínio, lugares maravilhosos, a gente estivesse morando num kitnet, hein? Quer dizer, não faz sentido, né? Faz sentido. Então, nós admitimos que há outros mundos habitados e tal. Se há outros mundos habitados, né, e que não deve ser pouco, então tem processos reencarnatórios em mundos também, diferentes mundos. Sim ou não? Claro. Então, né? Agora, há uma proposta, né, filosófica da doutrina espírita que, à medida em que nós vamos nos purificando, quer dizer, o próprio corpo, né, ele vai se tornando de uma natureza mais etérea. E, obviamente, vai reencarnar em condições mais etéreas, em corpos físicos também mais etéreos. Tá claro? Então, onde há uma matéria menos densa, né? Menos grosseira, não vai haver essa predominância das necessidades físicas, né? Enfim, né? Então, podemos reencarnar em diferentes mundos, que é uma das perguntas que está. Qualquer um não precisava nem ser espírito da verdade para responder, né? Qualquer um de nós falar, bom, a lógica nos diz, baseado nisso tudo, que sim, ué, hein? Porque à medida que nós vamos tornando mais etéreo, mais livre, também as nossas percepções, o quê? Aumentam, né? Agora, uma coisa nós sabemos, que essa purificação, vamos chamar assim, se tornar mais etéreo, isso é uma consequência direta de quê? Do aperfeiçoamento moral. Não é banho de erva tal, não é ser filho de fulano, não é quantos passos toma, não é quantas reuniões espírita faz, não é quantas palestras espírita faz. Qual é né, o nosso crescimento espiritual? Qual é o que propicia o crescimento espiritual? É o aperfeiçoamento moral. Quanto mais há um predomínio das paixões animais, consequentemente, mais o egoísmo prevalece. E a gente sabe que o egoísmo é incompatível com a fraternidade.
não convide, não tem jeito de sentar à mesma mesa. Quer dizer, um comportamento egoísta, obviamente que não tem como, né? Um comportamento fraterno. Ou seja, quanto mais enfraquecemos as paixões animais, mais aumentamos o quê? O nosso aperfeiçoamento moral. Isso também está claro, né? Ou seja, nos mundos superiores, o que é, entre aspas, a condição fundamental para estar no mundo? Aperfeiçoamento moral. Não é? E qual é uma característica de um aperfeiçoamento moral? Esse é um teste. Quer fazer esse teste? Então vamos fazer um teste, aí depois cada um faz um teste com si para entender o nosso aperfeiçoamento moral. O indivíduo de um aperfeiçoamento moral mais alto é o quê? Na verdade, é a consciência, né, livre de remorsos. Faz sentido? Quanto menos, né, remorsos temos, quanto mais essa nossa consciência, né, mais adiantados moralmente somos. Certo? Tá? Ou seja, e aí, também, por outro lado, Celinha, já está na hora, né, Celinha? Não, Heraldo, eu vou botar um barulho de carroça aí, posso? É claro. Mas e aqueles que nem sentem remorso? Isso. É porque, na verdade, ainda há uma, digamos assim, vamos chamar de insensibilidade, né? É uma predominância da natureza animal, né? É porque isso é verdadeiro, mas tem pessoas que têm indivíduos de uma frieza para determinadas coisas. Você, isso é porque a gente deve estar pensando num assassino em série, isso tem pessoas pensando aí em atos de violência física, pessoas capazes, por exemplo. Eu fico pensando, às vezes, a falta de empatia mesmo, quando eu vejo alguém se ornamentar de bomba e para um meio de uma multidão e se explodindo junto consigo pessoas que ele não tem nenhum tipo de relação, nem sabe quem são. Né? E tudo isso em nome de uma guerra santa. Né? Quer dizer, veja o nível de consciência de um indivíduo desse, coletivo. Mas isso a gente está falando de coisas que são, assim, muito graves. Mas vamos falar de uma insensibilidade? Vamos falar daquela insensibilidade quando a gente está, por exemplo, na fartura de qualquer coisa, etc. e tal. Nós estamos insensíveis à fome quando a gente desperdiça. Não é uma insensibilidade, é uma coisa que é muito séria, que é a fome, que isso é uma realidade no mundo, que está tão perto de nós. Eu volto e meia vejo a Mônica organizando no Mãos Unidas lá, né, faz as arrecadações para minimizar algumas famílias que estão vivendo um estado mesmo de miséria mesmo, material, falta o mínimo necessário. E nós somos insensíveis quando a gente, de repente, está muito mais preocupado com o exterior, sabe? Com determinados tipos de conforto. Eu não acho que ninguém deva abrir mão de gozar aquilo que merece. Não, pelo amor de Deus, entendam tudo isso. Eu digo a questão da insensibilidade. Porque, veja bem, a vivência do Evangelho só se dá quando as nossas sobras alimentam bocas famintas, alheias. Quando as nossas sobras, sejam elas materiais, então,
Se você vive numa família estruturada, se você tem o carinho dos filhos, se você tem carinho de um pai, se tem o carinho de uma mãe, de um companheiro, de uma companheira, essas sobras precisam ser divididas, senão há uma insensibilidade. Né? Se eu ouço bem, não tem nenhum problema auditivo, essas sobras, eu preciso ser um doador de ouvido para a vozinha esclerosada lá da Fundação João de Freitas. Porque ninguém mais que mora lá aguenta ela contar o mesmo caso pela 200ª, 30ª vez. A gente pode chegar lá e ouvir aquele caso 2, 3 vezes, 5 vezes. É um doador de voz. Entende? Então, quando a gente fala assim que a insensibilidade, a gente pensa em atos de violência, entende? E isso não gera muito remorso, não. Bom, estou falando por mim em algumas situações, entende? A gente nem liga. Você está pensando em trocar o carro, aí você pensa em trocar o carro, porque eu quero trocar um carro, ficar doando e não sei o que e tal, quando qualquer um carro que tenha 4 rodas, que tenha o mínimo de segurança ali de um motor revisado, manutenção em dia, que ele tenha 10 anos, 15 anos, não, mas é porque surgiu um modelo novo, entende? Há uma insensibilidade, entende? Para problemas que estão ali, e, sabe, a pessoa que trabalha para você pega um ônibus, 2 ônibus, anda na chuva, e o teu carro fica na garagem. Eu não gosto de ir muito por essa linha, principalmente quando estou conversando assim, numa reunião como essa, vocês vão entender, porque tem muitas das pessoas aí que pertencem só ao grupo, não me conhecem de perto, né? Que é diferente. A Célia, nós somos amigos aí não vou falar nem quantos anos, né, Célia? Mas algumas décadas e tal. Então, a gente tem conversas no particular, conhece a minha vida, né? Então, um pouco do que eu penso e tal. Então, assim, quando se fala em grupos assim, ir por essa linha fica um pouco complicado, pessoas podem interpretar mal, não quero. Quero só que as pessoas entendam que não há nenhuma crítica nisso. Eu tenho um profundo respeito pela vida de cada um, procuro ser o máximo respeitoso, eu sei que cabe a mim. Os outros eu não sei, e olha que eu erro pra caramba e não sou referência para ninguém. Mas é isso, quando você fala falta de remorso, e a gente precisa cuidar dessa falta de remorso de alguma coisa. Tá? Bom, tá terminando já, Celinha. Você falou, tá falado, né? Ou seja, quanto mais moralizado nós nos propusermos a ser e efetivamente conquistando essa moralização, teremos menos paixões a nos enfraquecer, a nos minar, né? E, obviamente, isso abrevia sofrimento, né? Então, a receita é fácil, né? Ou seja, outra coisa, nós temos dificuldades com saúde, com isso. Quanto menos material o corpo, menos sujeito às vicissitudes que desorganizam o corpo, nós vamos estar sujeitos. É simples assim. Não é verdade? Então, e aí o Kardec até fala também uma dessas questões, que a duração da vida, digamos assim, nos diferentes mundos, ela parece guardar, ele diz lá, uma proporção com o grau de superioridade física e moral. Isso é perfeitamente racional, sim. Né? Ou seja, né? Quanto mais espiritualizado, maior é a duração, digamos assim, do processo, vamos chamar, né, de reencarnatório, né? Porque quanto menos material, menos vicissitude, né? Assim, que vai desorganizar o corpo, não é isso? Quanto mais uma alimentação equilibrada, hein? Em volume também, não é só em qualidade, em volume também, né? Quanto mais a gente ir se disciplinando, né? Não cometer esses desgastes, né? Quanto noites mais bem dormidas, hein? São preservações, aí. Menos vicissitude nós estaremos expostos aí. Menos desorganizações orgânicas aí. Celinha, esse papo nosso aqui foi até a 188. Depois cada um vai dar uma lidinha, porque tem algumas questões, mas estão muito autoexplicativas, é muito tranquilo aí. Estou vendo que a Cida aí, e o meu amigo lá,
o Schmidt lá acompanharam ali atentamente no livro ali. Estava o Celinha olhando e falou assim, se esse Heraldo falar uma bobagem que está fora do livro. O Heraldo, muito obrigada. Nós temos que pensar bastante, mas antes, para a gente não ficar com a cabeça assim muito, nós vamos pedir logo o Edson para falar sagrado.